Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Hoje nós estamos no dia 152. As escrituras do dia hoje são 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 10. Em seguida vamos ler João, capítulo 20, versículo 1 ao 31. Depois vamos ler Salmo 119, versículos 153 a 176. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 16, os versículos 14 e 15. Vamos dar início à nossa leitura por 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 10. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso eu farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim, o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve grande derrota com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ali ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O que? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu ordem ao Senhor, Abisai e Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles travou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, e até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos.
Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vai e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadoque, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fica ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Joabe repreendeu Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entende que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite, e este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a mocidade até agora. Então o rei se levantou
e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Agora vamos ler João capítulo 20, do versículo 1 ao 31. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana da madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas palavras. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Ainda como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retirados. Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele,
de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz estejam com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também as suas mãos e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Agora vamos ler Salmos, capítulo 119, versículos 153 ao 176. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Shin. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os teus caminhos. Tal. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Agora, por último, vamos ler Provérbios capítulo 16, versículo 14 e 15. O furor do rei é como mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora da época. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado a todos pela participação, e amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na nossa leitura. Um grande abraço e Deus abençoe o seu dia.